name is Joana Pissarra, and I'm a student at Azambuja High School in the Science and Technology course. Earlier this year, I participated in the Portuguese and the Indo-European Space Design Competition, which consists of a simulating space settlement design challenge structured as a simulation of life in industry. This is the fictional development of space projects. These competitions have been supported by Ciência Viva and Portugal Space. After winning both, I qualified for the ISSDC, International Space Settlement Design Competition, that will take place at NASA's facilities, more precisely at the Kennedy Space Center in the Florida, United States of America. Like the Erasmus Plus program, also the ISSDC aims to promote the future of young people outside of our country. In this way, we can develop personal and professional skills, particularly in the field of education, training, and youth. Thanks again to Ciência Viva, and thanks again for this opportunity. Bom dia e bem-vindos, bem-vindas. O meu nome é Dina Amaro e gostaria desde já agradecer o convite para estar aqui a moderar este painel subordinado ao tema Iniciativa Universidades Europeias. Esta iniciativa é uma das mais emblemáticas da União Europeia e tem como ambição a construção de um espaço europeu de educação. Consiste, portanto, em criar redes de universidades em toda a União Europeia que permitam aos estudantes obter um grau académico através da combinação de estudos realizados em vários países da União Europeia. Aqui conosco vamos ter três oradores que vêm falar de três universidades europeias que contam com a participação de instituições de ensino superior portuguesas, a Universidade de Coimbra, o Politécnico de Setúbal e a Universidade da Beira Interior. Teremos, em primeiro lugar, o professor Manuel Gameiro, da Universidade de Coimbra, professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, professor convidado em diversas universidades estrangeiras, coordenador da Iniciativa Energia para a Sustentabilidade da Universidade de Coimbra, coordenador da linha temática de energia sustentável do Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica, presidente do Conselho de Administração da ADAI, vice-presidente da REVAI, investigador, autor e coautor de mais de 300 publicações, membro conselheiro da Ordem dos Engenheiros e embaixador nomeado para a Aliança para o Desenvolvimento Sustentável do ODS 7 das Nações Unidas. Teremos depois, de seguida, a professora Raquel Barreira, do Politécnico de Setúbal, doutorada em Matemática, docente investigadora do Politécnico de Setúbal e, mais concretamente, da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Assumiu, ao longo dos últimos anos, cargos de gestão, nomeadamente presidente do Conselho Técnico-Científico e subdiretora da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. É atualmente coordenadora da licenciatura em Bioinformática e pró-presidente do Politécnico de Setúbal para a coordenação da participação do projeto ligado à Universidade Europeia. Por fim, vamos ouvir falar a professora Sílvia Socorro, da Universidade da Beira Interior. É professora catedrática da Biomedicina da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da Beira Interior, vice-reitora para a Investigação, Inovação e Desenvolvimento, coordenadora do WP4 da Aliança das Universidades Europeias UNITA, coordenadora do projeto REUNITA, Research for UNITA, ainda coordenadora do projeto UNITE, da UNITA European Research Night. Foi ainda coordenadora científica do Centro de Investigação de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, diretora do doutoramento de Biomedicina e do primeiro ciclo de estudos de Ciências Biomédicas da Universidade da Beira Interior, membro de vários órgãos de gestão da Faculdade de Ciências de Saúde e tem um doutoramento em Ciências Biológicas e agregação em Biomedicina. Passo então a palavra ao professor Manuel Gameiro, que nos vai falar sobre European Campus of City University. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia. Ora, só um momento para... O que é que eu por aqui fiz?
Então, eu irei falar do projeto em que participamos. É uma aliança de 7 universidades que tem esta designação de EC2U, European Campus of City Universities. Portanto, eu diria que é o campus europeu de cidades universitárias. Integra 7 universidades que estão em cidades parecidas, que têm aquele perfil a que nós normalmente chamamos cidades universitárias. Digamos, em comum tem o facto de nenhuma destas cidades ser a capital do país, de serem cidades, diria, de média dimensão, em que a universidade representa uma parte importante da vida económica e cultural da cidade. Portanto, o meu título, além de referir o projeto EC2U, refere também o mestrado em cidades e comunidades sustentáveis, porque é uma das ações que estamos a desenvolver no âmbito deste projeto. Portanto, as universidades que integram a Aliança são a Universidade de Coimbra, a Universidade de IAGI, na Roménia, a Universidade de Iena, na Alemanha, e, portanto, a Universidade de Pavia, a Universidade de Poitiers, a Universidade de Salamanca e a Universidade de Turku. Aqui temos a distribuição geográfica das universidades, portanto, dá para nos apercebermos que, no fundo, estão cobertas as diferentes zonas geográficas da Europa, portanto, as diferentes zonas climáticas e também, eu diria que, culturas diferentes. Apesar de sermos todos europeus, portanto, teremos aqui alguma diferença, mas as cidades têm todas uma dimensão parecida, todas elas têm rio, não é? Portanto, como se vê aqui nas fotografias, apesar de não aparecer em todas elas. Portanto, o projeto foi desenhado de forma a abordar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, tendo um maior foco em 3 desses objetivos. Portanto, no Objetivo 3, que está relacionado, portanto, com a saúde e o bem-estar, no Objetivo 4, relacionado com a qualidade da educação, e no Objetivo 11, portanto, que está relacionado com as cidades e comunidades sustentáveis. Esta infografia nós chamamos o templo do projeto EC2U, em que os pilares são os work packages correspondentes a estes objetivos que nós falávamos. Portanto, o Objetivo 4, o Objetivo 5 e o Objetivo 6. Depois, existem, digamos que, work packages que estão, de alguma forma, relacionados com as ferramentas que nós pretendemos ter no projeto. O Work Package 3, que é o desenvolvimento de uma plataforma de gestão do próprio projeto. O Work Package 7, que tem a ver, portanto, com a difusão da ciência para a sociedade e que está focado, digamos, na inclusão social, principalmente. E depois temos a disseminação e a sustentabilidade, que são o teto do nosso templo,
e há um Work Package 2 que tem a ver com a vida cultural no campo. A base de... Eu peço desculpa, na apresentação eu não me tinha percebido que está temporizada. A base do nosso templo é o Work Package correspondente à gestão do próprio projeto. Portanto, aqui temos só os contactos do projeto e eu então passava agora à questão, já agora, voltando aqui ao templo, aqueles 3 pilares têm estruturas muito parecidas e dentro de cada um dos pilares está contemplada a criação de um mestrado em associação, portanto há 3 mestrados associados ao projeto e também de institutos virtuais. O que é que são os institutos virtuais? São institutos que não têm paredes, não é? E que utilizam os recursos que existem nas várias universidades. E a ideia é termos projetos semente que promovem a ligação entre os parceiros das várias universidades. No nosso caso, por exemplo, das cidades e comunidades sustentáveis, temos 2 projetos semente, um que tem a ver com portanto, a resiliência das cidades a eventos climáticos extremos, tipicamente, por exemplo, ondas de calor, e outro que tem a ver com a eficiência energética e a reutilização sustentável de edifícios históricos. Porque nós temos aqui universidades que estão em cidades antigas, onde há muitos edifícios históricos, e utilizar os edifícios históricos de forma sustentável e de forma que seja confortável para os seus utilizadores é um desafio importante. E são esses 2 temas que nós temos para o arranque das atividades dos institutos virtuais. Portanto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia atribuiu a estas alianças bolsas de doutoramento. No nosso caso, temos 20 bolsas para o projeto todo e penso que teremos 8 bolsas para estas áreas que eu referi, portanto, a área das cidades e comunidades sustentáveis e com estes 2 tópicos que eu estava a falar. Portanto, o mestrado em cidades e comunidades sustentáveis vai arrancar este ano com a participação da Universidade de Coimbra, da Universidade de Turku e da Universidade de Poitiers. Digamos que dos vários objetivos de desenvolvimento sustentável nós vamos tratar do objetivo 11 e o objetivo 11 tem, diríamos que 10 sub-objetivos que, no fundo, tratam de praticamente todos os aspectos que são importantes na vida das cidades. Portanto, desde logo a habitação, os transportes, portanto, a urbanização, a proteção do património cultural e do património natural, a gestão dos riscos, quer sejam riscos naturais, quer sejam riscos tecnológicos, a redução dos impactos ambientais, os espaços verdes, a ligação da cidade à região e ao país, a implementação de todas estas políticas, portanto, sob o ponto de vista legislativo, administrativo, etc. E, finalmente, um objetivo que tem a ver com o apoio a cidades em países menos desenvolvidos. Portanto, de maneira
podermos tratar de todos estes temas, nós temos uma estrutura em que há um conjunto de disciplinas opcionais que serão escolhidas um bocado em função daquilo que sejam os interesses de cada um dos alunos. Temos que ter uma comissão de acompanhamento que vai ajudar os alunos neste processo de definição do leque de disciplinas, e depois há disciplinas obrigatórias, algumas que estão focadas nas competências transversais, portanto, por exemplo, como as metodologias de investigação, uma disciplina de inovação e empreendedorismo, e depois no terceiro semestre, antes da tese, uma disciplina sobre escrita e comunicação em ciência. Depois temos uma disciplina, aquelas duas disciplinas de introdução às cidades e comunidades sustentáveis e de governança das cidades e comunidades sustentáveis, no fundo, cada uma delas trata 5 dos subobjetivos que eu tinha referido anteriormente. Portanto, a primeira trata os 5 objetivos mais ambientais e a segunda trata os objetivos, os subobjetivos mais da área de gestão e de economia. E, portanto, depois temos uma outra disciplina de preparação do projeto de dissertação. A dissertação será numa das 3 universidades, mas a ideia é que exista sempre co-supervisão fora da universidade em que decorre. E pode mesmo haver alguma mobilidade para fora do conjunto das 3 universidades, para as outras 4 universidades do projeto que não estão a participar diretamente neste mestrado. Para já, quer dizer, um dos problemas que nós tivemos foi a acreditação do mestrado em vários países. Portanto, no papel, isto é tudo muito bonito, diz-se que deve ser implementado um processo de acreditação europeia e que aquilo que é reconhecido num país deve ser reconhecido também nos outros, mas daí até à realidade, portanto, nós tivemos que acabar por, digamos, acreditar o mestrado individualmente em cada um dos países. E, portanto, por isso é que, para minimizar os riscos, começámos só com 3 universidades, porque quanto mais universidades metêssemos no princípio, mais difícil era conseguirmos garantir que estava acreditado a tempo dentro do projeto para podermos começar nos 3 primeiros anos do projeto. A ideia é que, portanto, nos anos seguintes possa haver adesão das outras universidades a este projeto. E está previsto, portanto, a submissão de uma candidatura de continuação do projeto no próximo ano, na call que vai haver no próximo ano, e a ideia é que a própria dimensão do consórcio seja alargada de 7 universidades, eu diria que para 9 ou 10. Aliás, há algum incentivo para que assim seja. Digamos, o financiamento por universidade será maior se houver alargamento do que se não houver alargamento. Portanto, digamos que estamos agora a fazer a divulgação do mestrado e, portanto, contamos iniciá-lo no próximo mês de setembro. Muito obrigado pela vossa atenção.
Então, muito bom dia a todos. Eu venho do Politécnico de Setúbal apresentar-vos aqui a nossa aliança, a aliança em que estamos inseridos, que tem este acrónimo EUDRES, que é um resumo de uma designação bastante mais alargada, que podem ler ali, e que, no fundo, resume um bocadinho aquilo que é a nossa visão. Nós pretendemos ser uma universidade com uma identidade europeia, mas com um forte impacto nas nossas regiões, no sentido de promover um desenvolvimento sustentável das mesmas. Aqui no slide anterior, nós já tínhamos um bocadinho o que são as regiões em que estamos a intervir, são 6. Temos ali aquelas linhas todas que, no fundo, ligam 6 pontos, que é mais ou menos onde estão situadas as nossas instituições. Não vou ler o nome das instituições todas, porque algumas são difíceis de dizer, provavelmente. Vou só referir ali os países. A Áustria é de onde vem a instituição coordenadora, depois participamos nós, Politécnico de Setúbal. Temos uma instituição húngara, uma belga, uma da Roménia e uma da Letónia. Estas instituições têm aqui várias características em comum. São instituições de pequena ou média dimensão, que estão situadas em cidades de pequena ou média dimensão, em países de pequena ou média dimensão. Mais do que isso, tem aqui uma característica que nos distingue como Universidade Europeia, que é ser constituída apenas por instituições politécnicas / universidades de ciências aplicadas. Recentemente fizemos um convite a algumas instituições para se juntarem à nossa aliança, também porque estamos a prever candidatar-nos a uma extensão, tal como Coimbra. Depois houve um período de seleção em que foram avaliados vários parâmetros e foram convidadas estas 2 instituições, Fulda, na Alemanha, e Saxion, nos Países Baixos. A participação destas instituições, para já, vai-se fazer como parceiros associados. No entanto, eles vão começar a participar já nas nossas atividades com recursos próprios, o que também demonstra o comprometimento destas instituições com esta participação, e o que se espera é que, então, na extensão aqui deste financiamento, eles possam vir a ser parceiros, tal como os restantes 6. A nossa visão é, então, o desenvolvimento das nossas regiões. As nossas regiões, que são cidades de pequena ou média dimensão, mas também têm uma envolvente que, em alguns casos, pode chamar uma área rural, noutros, eu diria que são áreas menos urbanas, e pretendemos promover o seu desenvolvimento mais inteligente e sustentável. Também pretendemos basear o nosso ensino e a nossa investigação em desafios, à prova de futuro, como costumamos dizer. Pretendemos fazer uma grande partilha desse conhecimento, portanto, temos aqui este princípio de ciência aberta, de ciência cidadã, e queremos ser uma universidade multicampos. Nós estamos divididos aqui a nível de projeto em 6 pacotes de trabalho, tal como Coimbra. O primeiro é a gestão e coordenação, o último é a disseminação e sustentabilidade. Não têm tantos resultados visíveis para demonstrar aqui. O pacote 2 é das universidades do futuro, é aquele em que eu até participo mais ativamente, mas também não temos ainda tantos resultados. O que estamos a fazer é auscultar a comunidade interna e externa, a perceber de que forma é que nós podemos perspectivar o futuro em conjunto, e no final sairá o blueprint daquilo que será a nossa Universidade Multicampos em 2030. Vou-vos falar em mais detalhe dos pacotes 3, 4 e 5, que são dedicados ao ensino-aprendizagem, à investigação, ao empreendedorismo e inovação. Já vos vou mostrar alguns resultados destes pacotes. Todas as atividades da nossa Universidade Europeia centram-se em 3 grandes áreas temáticas: economia circular, bem-estar e envelhecimento ativo, contribuição humana para a inteligência artificial. Portanto, em torno disto, são lançados desafios pelos stakeholders, que são trabalhados ou pela comunidade de ensino-aprendizagem, ou de investigação, ou de empreendedorismo e inovação. Vou-vos mostrar, então, alguns resultados dos primeiros 20 meses, mais ou menos, de atividade desta aliança, focando, então, nestes 3 pacotes, que são aqueles que têm resultados mais demonstráveis.
Os iLiving Labs são laboratórios que utilizam metodologia de Design Thinking, que trabalham temáticas trazidas por stakeholders da região. São constituídas equipas de estudantes das 6 instituições que trabalham em conjunto. Portanto, estes Living Labs decorrem online para permitir essa partilha conjunta. Funcionam durante 6 semanas, portanto é bastante intensivo, e aquele I de iLiving Lab representa várias coisas, e uma delas é intensivo, portanto é intensivo, é internacional, é uma série de coisas que começam por I. Os estudantes trabalham então durante essas 6 semanas, estão ali exemplos de 2 projetos em que eles trabalharam. Cada equipa de estudantes tem 2 docentes a acompanhar, pode ser de qualquer uma das 6 instituições, e no final os estudantes recebem 6 ECTS de reconhecimento. Em alguns casos é acreditado no próprio plano de estudos, noutros casos fica em suplemento ao diploma. Depende dos cursos, depende da situação. Depois temos aqui como principal resultado do pacote dedicado à investigação as redes que já foram constituídas. Portanto, as redes foram constituídas em torno daquelas 3 grandes áreas temáticas de que vos falei, e o objetivo é que estas redes vão crescendo ao longo do tempo. No primeiro ano constituiu-se um grupo para cada uma das redes. Esse grupo incluía investigadores, stakeholders, estudantes, cidadãos, que trabalharam num determinado desafio. No ano 2, esses grupos continuaram a trabalhar, mas juntou-se um segundo grupo a cada uma das redes. E o objetivo é que todos os anos se acrescente um grupo a cada uma destas redes. Portanto, a situação atual, estamos no ano 2, temos 6 grupos, 2 por rede. Como é que nós fazemos crescer estes grupos? Existem em permanência abertos bancos de investigadores, de estudantes, de stakeholders e de desafios. Através da página do projeto é possível a qualquer elemento da comunidade ou da região inscrever-se num destes bancos. E depois, em momentos-chave do ano, aqueles bancos de investigadores, de desafios, de stakeholders, estudantes, são convocados a mostrar vontade de participar em alguma temática que esteja a ser trabalhada. Já tivemos 2 edições do que chamamos Research Living Labs, que é quando estes grupos estão a trabalhar mais ativamente em algum projeto ou numa proposta de projeto. Claro que são momentos de atividade mais intensa, mas depois eles continuam a trabalhar ao longo do ano. E estão aqui alguns números dos nossos bancos, dos vários bancos que já estão criados, portanto, o número de pessoas que já estão envolvidas. O segundo Research iLiving Lab, por acaso, foi acolhido por nós, Politécnico de Setúbal, e decorreu este mês, aliás, terminou a semana passada. Tivemos então os 6 grupos a trabalhar ativamente, fizeram apresentações, fizeram visitas a stakeholders e tiveram ali uma atividade bastante interessante. Foi o primeiro encontro presencial, porque o primeiro Living Lab tinha sido online, e foi extremamente importante que os investigadores se tivessem encontrado. Agora, passando aqui para um resultado do pacote 5, Empreendedorismo e Inovação. Foi realizado um hackathon em setembro do ano passado, em que estudantes e docentes eram convidados a inscrever-se. Este tinha um formato muito intensivo, 36 horas, a trabalhar em 6 desafios trazidos também por stakeholders. No final haviam os prémios, atribuídos pelo nosso parceiro IBM, e irá realizar-se este ano uma segunda edição deste hackathon. Agora, um outro tipo de atividade que decorreu este ano, o Engagement Circus. Esta atividade foi organizada pelo pacote 2 do ensino-aprendizagem, mas pretendeu juntar elementos que participaram nas várias atividades dos outros pacotes também. Isto aconteceu na Bélgica, no mês passado, e os nossos estudantes que participaram, portanto, da parte do Politécnico de Setúbal, deram-nos um feedback muito positivo desta experiência. A nossa aliança está a crescer, não só em número, mas também em projetos que nós estamos a tentar usar para alavancar algumas das nossas atividades. Vou-vos falar aqui de 2 projetos que já estão aprovados. O primeiro é o AINS. Este projeto envolve todos os elementos do consórcio, mais a University Industry Innovation Network. É financiado pelo IT Raw Materials, e o que pretende é dar aqui um reforço
à nossa intervenção na área do empreendedorismo. Este projeto iniciou-se em outubro de 2021. Temos também já aprovado este outro projeto Innovators, financiado pelo Horizon Europe, e este pretende desenvolver ou reforçar a nossa dimensão de investigação no âmbito da Aliança. Este projeto é coordenado por nós, Politécnico de Setúbal, e vai iniciar em outubro deste ano, 2022. Vou-vos falar só aqui de mais duas atividades que ainda vão acontecer antes do verão. Uma é o Science Pub Quiz, é a terceira edição, já tivemos duas, e esta edição vai ser dedicada ao projeto Change Corner, que é um dos projetos com financiamento interno da Rede de Economia Circular. Até ao momento participaram já 60 elementos da nossa comunidade, estudantes, docentes, e pronto, estamos expectantes para ver o que é que acontece nesta edição. Portanto, este evento permite aumentar ou disseminar um bocadinho mais o projeto por toda a comunidade e envolver toda a gente a trabalhar com um propósito comum. E vamos ter também um bootcamp no início de julho, nos Alpes Austríacos. Esta é uma iniciativa do Pacote 5, Empreendedorismo e Inovação. É dirigida a estudantes que vão trabalhar em equipa, mas desta vez não é cada um no seu desafio, é todas as equipas trabalham no mesmo desafio, que é de pensar o que é que será o campus sustentável do futuro. É uma semana também bastante intensa. No final, os estudantes terão 3 ECTS de reconhecimento. Temos a página do projeto, que vos convido a consultar caso tenham alguma curiosidade que queiram esclarecer. O site está em permanente atualização, tal como as nossas redes sociais, que estão ali representadas. E deixo também o meu contacto, caso me queiram contactar diretamente. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer o convite e a oportunidade de virmos apresentar a UNITA, que é uma aliança de universidades europeias, o tema desta sessão, da qual a Universidade da Beira Interior faz parte. UNITA vem de Universitas Montium, a designação latina, e como o foco desta sessão me foi dito que deveria ser explorado no sentido da sustentabilidade, o que vos vou apresentar é o que vos vou fazer é uma apresentação do projeto nesta transversalidade da sustentabilidade e que, por isso, dei como subtítulo à apresentação A Route for Sustainability. E dividi, digamos assim, aquilo que vou partilhar convosco em duas vertentes. Aquela que tem a ver com o que é a estrutura da UNITA propriamente dita, o objetivo e um bocadinho dos modos de governação, e depois uma segunda parte onde vou identificar, sentar a explorar no sentido do work package, aquela forma pesada, work package, sem descrição exaustiva disso, em que vos vou apresentar um conjunto de aspectos práticos relacionados à implementação do projeto e que são iniciativas que são interessantes, algumas das quais à semelhança do que já vimos nos outros modelos, porque, na verdade, estes modelos da Universidade Europeia foram desenhados com objetivos comuns e, portanto, há coisas que se vão cruzando e que modelos muito semelhantes que encontramos nas 3 universidades e que, com certeza, estão a chegar a essa conclusão. Portanto, a Aliança UNITA é uma aliança de 6 universidades europeias que se juntaram por um conjunto de características comuns e a que foi determinante foi o facto de serem universidades próximas do mundo rural e de regiões de montanha. E, nessa perspectiva, temos universidades do sul da Europa Central e da Europa de Leste, em associação à Serra da Estrela, a Universidade da Beira Interior, em associação aos Pirineus, e aí temos a Universidade de Saragossa e a Universidade de Pau, e na cadeia alpina temos Savoie-Mont-Blanc e a Universidade de Turim, e depois temos ainda nas montanhas Banat a Universidade de Veste de Timișoara.
Além deste enquadramento geográfico, o que também foi o mote para a união destas universidades foi o facto de partilharem línguas românicas, e que também é algo a trabalhar no projeto, como irão ver. Portanto, há aqui um ecossistema comum, com desafios comuns, constrangimentos comuns, oportunidades comuns, a estas 6 universidades, e que foi o princípio de se fazer esta aliança. É um ecossistema robusto, conta com 165 mil estudantes e mais de 13 mil membros do staff académico e administrativo, e, portanto, temos aqui um grande potencial humano para dinamizar este conceito da Universidade Europeia. Todos os membros da Aliança identificaram também e tiveram, logo associado ao projeto, desculpa-me a redundância, aquilo que são parceiros associados. Estes são os parceiros associados da UBI, na Aliança UNITA. Como podem ver, temos a Resi Estrela, associada à questão da reciclagem, a Enerária, energias renováveis, a Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, a CCDR Centro, as aldeias históricas, e aqui a Associação de Língua Portuguesa, associada ao Instituto Camões, e o Instituto Politécnico da Guarda, que neste momento, devo dizer, já não é Associated Partner, é membro efetivo da UNITA. Foram integrados outros membros já na Aliança, embora o projeto esteja a correr, e o Politécnico da Guarda foi um deles. Neste momento é parceiro oficial da UNITA. E, portanto, com esta contextualização, aquilo que ficou definido como missão para a UNITA foi precisamente esta frase, este parágrafo que aqui vos apresento. A grande missão da Aliança é esta, portanto, é responder a desafios societais, fazendo o empoderamento dos nossos estudantes e staff, no sentido de se tornarem e se trabalhar aquilo que é a cidadania europeia e global, sempre com um compromisso muito forte de alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, o European Green Deal e esta questão cultural e linguística que unia a Aliança, tudo isto fazendo face aos que são os desafios comuns de universidades localizadas em regiões de montanha e no mundo rural. Em termos de governança e organização, e sem vos querer amassar muito com isto, portanto, cada um dos parceiros tem o seu próprio UNITA Office, que funciona em cada uma das universidades, mas como podem ver, este círculo aqui não está por acaso, estão sempre em íntima relação. Os UNITA Offices estão sempre a conversar e a interagir, inclusivamente temos feito reuniões várias, está a decorrer precisamente neste momento em Turim, uma reunião dos diversos UNITA Offices para partilha de experiências, para resolver pormenores administrativos e termos as coisas sempre o mais alinhadas possível entre as várias universidades. Temos depois o Governance Board, constituído pelos reitores e que reúne com alguma periodicidade. O próximo vai ser agora no final de maio, início de junho, precisamente em Timișoara. O anterior tinha sido em novembro na UBI. E temos o Quality and Evaluation Board, que nestas coisas tem sempre que existir, ainda um Advisory Council, um Students Assembly, os estudantes são parte muito ativa na nossa aliança, privilegiamos isso, e depois temos um Management Committee que reúne os coordenadores das diferentes Work Packages e cada uma das Work Packages tem aquilo que nós designamos Task Force. E depois, às vezes, dentro de cada Work Package, há subdivisão e grupos de trabalho, muitos grupos, de maneira a otimizar muito o modo de funcionar. Eu, como vos tinha dito, não ia apresentar as Work Packages exaustivamente, apenas vos mostro aqui o que são as 8 Work Packages do projeto. Portanto, temos a Work Package 1, que é Management and Coordination, temos a Work Package 2, que é aquela que está relacionada à questão curricular, a flexibilidade de currículos, o Teaching and Learning, as oportunidades de ensino ao longo do projeto, nos diversos membros da Aliança e em partilha. A Work Package 3, aquela do multilíngua, é onde se trabalha o fenómeno e a questão das línguas românicas, no sentido da intercompreensão, do que já vou falar um bocadinho mais adiante. E a Work Package 4 é aquela que trabalha a investigação.
e que também irei apresentar um bocadinho essa mais em detalhe. Depois temos a Work Package 5, precisamente os campos interuniversitários, e que vão ver que temos iniciativas quer no sentido de criar campos virtuais como campos físicos. A Work Package 6, a questão da mobilidade, e como podem ver, as Work Packages relacionam-se, porque quando falamos de criar um campus, não se separa de mobilidade, se pensarmos que é um campus físico com a interação de estudantes das várias universidades. E depois temos, então, a questão da Work Package 7, que trabalha a questão da perspectiva europeia, e, por fim, a Work Package 8, mais direcionada à disseminação, e onde entra lá a sustentabilidade, precisamente porque a sustentabilidade é algo completamente transversal a todo o projeto. Em qualquer das tarefas das Work Packages identificadas, e considerando que sustentabilidade podemos lá pensar do ponto de vista económico, ambiental, social ou cultural, ela está incluída de um modo transversal em todas as Work Packages. E é assim que temos a sustentabilidade na Aliança UNITA. E como eu tinha dito, não ia falar Work Package a Work Package, mas sim identificando alguns conjuntos de aspectos práticos relacionados com a implementação do projeto. São apenas alguns, temos muito mais atividades, a minha seleção foi neste sentido da contribuição para a sustentabilidade. E a primeira coisa que destacava tem a ver com a mobilidade virtual. Temos, como não podia deixar de ser nos dias de hoje, e numa aliança com várias universidades a umas distâncias consideráveis. Portanto, temos esta modalidade de mobilidade virtual, em que o que acontece é que os alunos frequentam salas de aula virtual, podem escolher unidades curriculares em vários parceiros da UNITA. Neste momento esteve aberta uma call, digamos assim, interna, que fechou há pouco tempo, para quem quisesse entrar e participar nestas unidades curriculares virtuais. Cada parceiro escolhe as unidades curriculares que quer oferecer nesta modalidade e os alunos inscrevem-se. Podem decorrer em modo síncrono ou assíncrono, e as pessoas trabalham da maneira que melhor for proveitosa para si. Só dizer que na UBI nós criámos uma sala específica para este tipo de atividades, chamámos-lhe a UNITA Classroom. Foi implementada de raiz, com equipamentos informáticos bastante modernos e com facilidades incríveis para a utilização e fazer, na melhor maneira possível, estas abordagens virtuais. Em termos de sustentabilidade, permite, mais que não seja, diminuir o número de viagens de avião e contrariar a nossa pegada ecológica, mantendo pessoas a frequentar um mesmo espaço. Passaria então para outro tipo de mobilidade, que nós chamamos de mobilidade rural. Foi criado este programa de mobilidade rural. Já tivemos a primeira edição em 2021, vamos ter agora a segunda edição em 2022. Normalmente decorre no verão, de junho a setembro. Já oferecemos mais de 100 estágios nesta mobilidade, na UBI particularmente 26, e o objetivo é desenvolver e fornecer aos alunos um conjunto de formação em torno desta vivência no mundo rural, e todas as universidades fizeram isso. Isto é vantajoso, não é? E pensamos nós que é bom para os alunos, aumenta as suas competências transversais e competências a vários níveis, dependendo dos parceiros com que estamos envolvidos e onde vão decorrer os estágios, ao mesmo tempo que acaba sempre por ser uma aproximação ao mundo empresarial, alguns acabam por se ligar a empresas ou organizações privadas e até ser bem-sucedidos. Não sei se conseguem ler, mas aqui o testemunho desta aluna da Universidade de Saragossa foi precisamente que conseguiu arranjar emprego na sequência de um destes estágios. E, por outro lado, o contrário também acontece, não é? Este sangue novo, metermos os alunos nos nossos stakeholders do mundo rural, eles que estão desejosos de transpor o conhecimento e tudo aquilo que aprenderam para outras leads, acabam por criar novas sinergias que vão desde a educação à investigação, ao empreendedorismo, e que acabam por produzir e ter um impacto muito positivo nestas regiões do mundo rural e de montanha, algumas muito desfavorecidas, muito carenciadas, falta de pessoas, falta de recursos, como todos sabemos.
E com certeza, quando estes projetos acabarem, que também já estamos a pensar na sua continuidade, sem dúvida alguma, eu acho que as regiões vão sentir o que foi o envolvimento das universidades europeias nesta perspectiva de sustentabilidade e ligação ao território. Outro ponto relacionado à mobilidade, aqui não é propriamente a mobilidade de pessoas, mas sim identificação de novas perspectivas de mobilidade. Portanto, aqui é mesmo um concurso de ideias, que foi chamado Green Mobility, Ideathon, em que o que estamos a fazer é um concurso de ideias. Este está mesmo em curso, neste momento, ainda não fechou. Com o objetivo de os alunos, equipas de alunos das diferentes equipas internacionais compostas por alunos das diferentes universidades das alianças, desenvolverem ideias de melhoria da mobilidade. E pode ser ao nível da mobilidade mais inclusiva, ao nível da mobilidade verde, portanto, novas ideias para que melhorem os conceitos de mobilidade nas cidades e que melhorem o nosso impacto no nosso planeta. Os melhores projetos vão ser selecionados, vão ganhar umas sessões de mentoria e vão ser trabalhados com algumas empresas identificadas para o efeito em cada uma das universidades da Aliança. E agora, então, falava-vos um bocadinho nesta questão da intercompreensão, que temos uma work package dedicada a trabalhar a intercompreensão e faz todo o sentido no contexto da Aliança Unitar, na medida em que, como se lembrarem ao início, portanto, a questão das línguas românicas, a partilha da língua era um elemento aglutinador da Aliança. E pretende-se desenvolver esta questão da intercompreensão. Por definição, uma forma de comunicar na qual as pessoas possam entender a outra língua, mesmo falando na mesma sua língua nativa. E neste cenário foram desenvolvidas várias abordagens interessantes dentro da Aliança, cursos de intercompreensão, que são dados por especialistas e aqui, de um modo mais especializado, as pessoas podem participar, mas foram feitas coisas muito engraçadas, como, por exemplo, aqui o Café de Linguística. Esta é uma iniciativa de Timisoara, em que as pessoas vão ao café e depois levam palavras, mas levam palavras na sua língua nativa e tentam perceber o que aquela palavra significa na outra língua, e o exercício é escolher palavras que sabemos que o nosso interlocutor em Timisoara, mesmo sendo uma palavra portuguesa, consegue identificar. E esta é a base da discussão em torno destes cafés e de promoção da intercompreensão. E agora, falava-vos um bocadinho daquilo que é a investigação associada ao projeto UNITA. Portanto, estes projetos têm uma forte componente de investigação e, no caso do projeto UNITA, a questão da investigação é trabalhada ao nível da Work Package 4. E foram aqui identificados 3 Research Hubs, que são precisamente aqueles que estão também no desenho e na arquitetura da Aliança, e que foram estes 3. Herança cultural, economia circular e energias renováveis. E não foram estes por acaso, foram estes precisamente porque são os temas que temos de desafios hoje em dia e que alinham, como facilmente se identifica, com aquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E, portanto, a primeira coisa que se fez na Aliança, sabendo que se tinham que ter criado estes 3 hubs, foi definir o modo de organização e de operacionalização de cada um destes hubs. E como é que isso foi feito em prática? Como é que isso foi posto em prática? A primeira coisa que se fez foi criar uma cartografia. Esta imagem, pronto, é só para ilustrar que temos uma base de dados online com esta cartografia, que resultou daquilo que nós chamamos da Call for Expression of Interest, que já tivemos 2. Tivemos uma primeira call logo no lançamento do projeto e já tivemos uma outra call que fechou agora no fim de março. Entretanto, já decidimos mudar o paradigma e já se considerou ter esta call sempre aberta. Portanto, qualquer pessoa, qualquer investigador pode associar-se à cartografia nestas 3 áreas. Devo dizer também que neste momento já se trabalha os parceiros um bocadinho nos bastidores, digamos assim, para se fazer a evolução para outras áreas decorrentes destas em possíveis candidaturas adicionais ou no prolongamento destes projetos. No total, conseguiram-se reunir mais de 600 projetos
nas 3 várias áreas, em que, pronto, na cartografia é possível consultar projetos, pessoas, e por universidade em cada uma das áreas, e ir lá e ver o que é que está a ser oferecido. E, portanto, foram definidos os hubs, foi definido o modo de governança, muito simplesmente, cada um dos hubs tem um diretor e um vice-diretor, que pode ser coordenado, e são coordenados por diferentes universidades. Por exemplo, o hub das energias renováveis é coordenado por Savoie-Mont-Blanc e pela UBI, o hub de herança cultural é coordenado por Turim e Zaragoza, e a economia circular o Cultural Heritage é coordenado por Pau e Turim, assim é que é, e a economia circular é coordenado por Zaragoza e Timișoara. E depois, em cada uma das universidades, para cada um dos temas, há um coordenador local, e essa é a pessoa-chave que tenta aglutinar os outros investigadores da sua universidade ao redor daqueles temas. Eu devo dizer que só o desenho da governança demorou algumas reuniões de várias horas, porque foram propostos aos parceiros vários modelos de gestão discutidos e acabou neste que eu acabei de descrever. E, portanto, essa discussão acontece naquilo que são as reuniões específicas interdisciplinares que temos mensalmente em cada um dos Research Hubs. E já tivemos também, neste momento, para todas as áreas, quer para a economia circular, para a herança cultural, para as energias renováveis, aquilo que nós chamamos como os primeiros workshops temáticos. O de energias renováveis foi na UBI, o de economia circular foi em Timișoara e o de herança cultural foi em Turim. E o objetivo destes workshops foi precisamente colocar as pessoas a conversar, identificar sinergias e perspectivas para a evolução da investigação numa agenda comum em torno destes temas, com a inclusão de todos os parceiros. Que iniciativas mais temos de promover a investigação em torno destes temas e entre os membros da Aliança? Por exemplo, desenvolvemos um programa de teses de doutoramento em cotutela, temos os grant agreements completamente definidos e acordados entre os parceiros, vão ser assinados agora na próxima reunião do Governance Board pelos reitores das universidades todas, e temos também para oferecer 20 bolsas que a FCT patrocinou para a Aliança e cuja candidatura também estamos para lançar brevemente. Outra coisa que desenvolvemos e que é importante, que pode não só pelo que significa em termos de partilha, mas também porque acaba por ser uma maneira indireta de aproximar pessoas, que foi a partilha de equipamento e infraestruturas. Portanto, em todos os parceiros foi feito um levantamento de equipamento, uma espécie de cartografia de equipamento à semelhança do que temos para as pessoas, e os equipamentos são postos à disponibilidade, os parceiros sabem, e uma pessoa na Universidade de Timișoara pode vir à UBI e usar o nosso microscópio eletrónico ou vice-versa. E temos um agreement para permitir esta mobilidade em torno do equipamento. E o que é útil, porque da necessidade de um uso de equipamento, às vezes se aproximam pessoas e daí vêm outras coisas. Também lançámos as newsletters, da newsletter da UNITA, e este evento que foi o primeiro da semana passada, que são as UNITA Weekly Talks, completamente abertos em todos os membros da Aliança, e que vão focar nos 3 hubs, vão focar em termos gerais de interesse da investigação. O primeiro foi precisamente com alguém da União Europeia, que nos veio falar de mecanismos de inovação e a questão da investigação no âmbito das alianças europeias, e, ao mesmo tempo, também ir lançando algum caminho para se poder começar a entrar noutras áreas, além destas 3 identificadas. E isto é de tal maneira importante que, neste momento, esta necessidade de promover a investigação dentro dos membros da Aliança já resultou em, pelo menos, mais 2 projetos. O ReUnita, que é Research for UNITA. Portanto, o UNITA é um Erasmus+, este Research for UNITA é um SWOFS, e foi desenhado, envolvendo mais todos os parceiros da Aliança, os mesmos parceiros, com o objetivo de partilhar uma agenda de investigação e inovação comum entre os diferentes parceiros.
Eu não preparei nada para desenvolver de cada um destes projetos, porque isso não daria os 20 minutos, teria que ter uma sessão só para explicar outra vez esses projetos, mas o ReUNITA muito simplesmente é isso. O objetivo é partilhar uma agenda de investigação e inovação comum entre os parceiros, que vai desde a gestão das pessoas, que vai desde promover políticas de igualdade de género entre aquilo que é no mundo da investigação, etc. O outro projeto é o INO-UNITA, que este é um ReIT, e tem precisamente como objetivo promover a inovação e o empreendedorismo, e que nós na UBI o temos lançado dentro da nossa incubadora, que é a UBI Medical, precisamente para potenciar ao máximo esta aproximação à inovação e ao empreendedorismo. E assim, já chegando ao fim, com esta concretização e com esta abordagem, na verdade o que é o objetivo da UNITA é que possamos ficar com um quadro de ação partilhado de muito perto com o setor público e privado dos territórios envolventes, sob a liderança da UNITA, para permitir a evolução, permitir o desenvolvimento de estratégias de especialização inteligente e ajudar naquilo que é a construção de um modelo mais sustentável, mais inclusivo nas áreas rurais e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Green Deal. E mesmo para terminar, e tudo isto que eu apresentei ainda não se esgota aqui, porque dentro da UNITA ainda temos um outro, não sei como é que lhe de chamar, é um projeto, é um projeto dentro da UNITA, que está associado à Work Package 8, e cujo objetivo é precisamente este, que é alargar, partilhar aquilo que são as melhores práticas desenvolvidas dentro do projeto UNITA para outras áreas do mundo. E por isso se chamou Gemini, e numa lógica ainda das línguas românicas, cada um dos parceiros identificou universidades neste mundo Gemini e temos protocolos e estamos a transpor algumas práticas da UNITA para estes parceiros. Por exemplo, no caso da UBI, nós já fizemos acordos de cooperação com o Brasil, Cabo Verde e Timor-Leste, a França com alguns países francófonos, Zaragoza com as várias universidades da América Latina, França com o Canadá e por aí fora, com este objetivo de trazer e transpor boas práticas dentro da UNITA para estes países. Por outro lado, arranjamos aqui uma fonte de cooperação e atendendo a que estamos em regiões com pouca densidade populacional, o envelhecimento da nossa população, estes laços acabam por fornecer um interesse para termos e chegarmos a pessoas que podem estar interessadas em vir para o pé de nós, em vir para as nossas universidades desenvolver o seu ensino, a sua investigação. E assim, então, mesmo termino relembrando que podem consultar mais informações naquilo que é a página da UNITA. Basta pôr em unita.ubi. A UNITA está alojada no site da UBI, portanto, se puserem UNITA, UBI vai aparecer. E, para quem gosta de redes sociais, pode seguir o Facebook, o Twitter, o LinkedIn da UNITA e quaisquer contactos através do nosso UNITA Office. Obrigada a todos. Não vou ler nas outras línguas todas porque não conseguiria pronunciar o romeno. Obrigada. Muito obrigada, foram intervenções muito interessantes e, de facto, não admira que esta iniciativa das universidades europeias seja, de facto, um projeto dos mais emblemáticos da União Europeia, no sentido da construção de um espaço europeu de educação. Eu passava agora a palavra à assistência, saber se há algumas questões que queiram colocar aqui aos nossos oradores. Sim. Sim.
Obrigada. Eu queria vos fazer uma pergunta, não me levem a mal se ela não fizer sentido, mas eu vou fazê-la de qualquer forma. Pensando num projeto de aliança, formar uma aliança, o que é que pode pesar mais num processo de elaboração do projeto? As questões, ou seja, vai haver uma parceria entre universidades, entre instituições de ensino. O que as pode unir, o foco dessa união, são questões relacionadas com a investigação e a inovação, o peso disto, ou, em contrapartida, tem um peso maior as questões que têm a ver mais com a relação com a sociedade, ou seja, a integração dessas instituições no seu território, a ligação às suas comunidades. Isto é, eu estou a tentar formular uma pergunta: o tema unificador da aliança tem mais peso ser um tema comum de investigação e inovação, depois também se reflete no ensino, alimentam-se um ao outro, ou a questão da abertura das instituições à sociedade e trabalharem temas relacionados com as suas comunidades e com as sociedades em que se inserem, incluindo o setor privado, as empresas, evidentemente. Obrigada. Eu posso... Já agora eu conto a história da nossa aliança, portanto. Nós concorremos logo no primeiro ano portanto, ficámos encostados, acho que fomos a primeira aliança não subsidiada no primeiro ano. E depois tivemos o trabalho de reformular a candidatura. E, portanto, aquilo que eu sugiro é o seguinte, portanto, tentem ler o programa da COL e devem fazer a COL, no fundo, de forma a que fazer a candidatura, de forma a que ela responda aos diferentes desafios que lá estão colocados. Devem fazê-la de uma forma que facilite o trabalho dos avaliadores. Portanto, os avaliadores ficam sempre mais satisfeitos quando nas candidaturas encontram facilmente as respostas àquilo que eles têm que avaliar. Porque os avaliadores têm que responder a um conjunto de critérios e nesses critérios têm que fazer comentários. Quando essas coisas são fáceis de encontrar nas candidaturas, as classificações normalmente são melhores. E já agora, se posso dar outra dica, digamos, do trabalho que já fiz como avaliador de projetos europeus, eu acho que, na maior parte das vezes, as candidaturas ganhadoras conseguem a vitória nos impactos, na parte dos impactos. Porque nós temos, normalmente, 3 partes de avaliação. É uma parte que tem a ver com os aspectos mais técnicos e mais científicos, que as equipas normalmente tratam de uma forma bem elaborada, porque cada um está a escrever sobre aquilo que é a sua área de conhecimento e, portanto, faz isso com algum profissionalismo. Depois, há uma parte que tem a ver com os aspectos de organização e os aspectos administrativos. E em relação a isso, eu diria que nas consultoras que dão apoio à elaboração de projetos, há 2 ou 3 modelos, e esses 2 ou 3 modelos são utilizados na maior parte das vezes. Aliás, a estrutura destes projetos que nós vimos era relativamente semelhante, se repararem. Não é? Portanto, em termos de quais é que são os work packages, como é que é o modelo de governança do consórcio, etc. E depois, como normalmente os impactos é aquilo que se trata no fim,
E algumas das perguntas até são assim um bocado chatas, que é assim daquela conversa que nós achamos, isto é assim um bocado de conversa fiada, há assim uma certa tendência para desleixar um bocadinho nisso. E quem trata isso da melhor forma é normalmente quem ganha, porque depois é quem fica com uma melhor classificação. E, portanto, tratar os objetivos de forma coerente e quantificada não é só dizer, portanto, vamos melhorar em 10% este aspecto. Tem que se dizer, vamos melhorar em 10% este aspecto por esta e aquela razão e, portanto, fazendo isto e aquilo. Portanto, isso é que é fundamental. Portanto, para... claro que se são mais os aspectos científicos, se são mais os aspectos, digamos, de impacto na sociedade, etc., eu acho que deve-se tentar ter lá as várias coisas. E deve-se ter, portanto, um conjunto de entidades associadas que se justifique porque é que elas lá estão e, portanto, como é que elas vão ajudar a proposta. Portanto, deve ser feito dessa forma. Sim, a candidatura valerá sempre como um todo, como o Manuel acabou de... Manuel. Agora, de repente... Há um outro Miguel, mas é cantor. Exato. Como o Manuel já identificou, a candidatura valerá sempre pelo um todo. Eu penso que a pergunta era um bocadinho o que é que foi o modo para o desenho e para começar a construir. Se foi assentamos-nos naquilo que somos bons na investigação ou assentamos-nos no que queremos fazer em termos de desenvolvimento da região ou com este propósito. E no caso da candidatura da UBI foi muito pegar realmente no mundo rural, nesta envolvência da montanha e na questão da sustentabilidade. E depois identificaram-se as áreas onde as diferentes universidades, ou todas no seu conjunto, poderiam ser fortes para alencar o resto do projeto e ficou na herança cultural, economia circular e as energias renováveis, onde, de facto, na generalidade, em todas as universidades, somos também muito bons em investigação. E, portanto, muito simplesmente foi assim que foi montado. Eu, se calhar, acrescentava só que o que é mais fácil é fazer uma candidatura onde se mostre vamos ter o impacto. O mais difícil é, depois da candidatura ganhar, nós correspondermos a essa expectativa que criamos. E nós, Politécnico de Setúbal, já trabalhávamos muito com a região, já tínhamos muitos projetos em conjunto com stakeholders regionais, mas agora estamos comprometidos a aumentar esse número gradualmente. E isso é um desafio muito grande, porque temos mesmo de sair ainda mais das nossas fronteiras de campus e incitar também os stakeholders a saírem um bocadinho da zona de conforto deles e trabalharem connosco. Olá, bom dia. Eu sou Ana Neves, sou a coordenadora executiva da Rede Perim. Não sei se já ouviram falar, mas é Portugal Europe Research and Innovation Network, portanto já falei bastante por e-mail com a Silvia. E a minha questão é a seguinte: com estes consórcios que conseguiram, portanto com esta rede que conseguiram, quais é que estão a sentir que vão ser os resultados? Uma coisa é aquilo que vocês esperavam que fosse e que está na proposta de candidatura e que ganharam. A outra é o que é que estão a sentir que vão obter como resultado. E se esse resultado se estão já a ver que poderá levar a outro tipo de consórcio no futuro, para um projeto no âmbito do Programa Quadro de IDT, ou se vos parece que será difícil porque não são bem os stakeholders corretos. Portanto, o que é que estão a sentir que é o produto destas vossas redes criadas no âmbito das universidades europeias? Obrigada. Não, agora começa... Está bem, pronto, está bem. Podemos começar agora pela ordem inversa. Bom, o produto, em primeiro lugar, eu acho que, para mim, é incontornável que vai ser bom. Já está a ser, já há frutos.
O projeto Reunita já é um exemplo, o projeto Unita já é um exemplo, eu não referi todos, temos um Connect Unita, que já também saiu. Ainda não temos nenhum IDT, mas espero que venhamos a ter. Mas acabamos de ter, já no âmbito do programa Quadro, uma Marie Curie Citizen para a Noite Europeia dos Investigadores. Foi um projeto que já surgiu desta aliança, com os parceiros a trabalharem todos em conjunto para algo em comum. Precisamos transpor a barreira da investigação. Precisamos transpor a barreira de termos mais alinhamento ainda na investigação e por isso temos os Research Hubs e por isso temos um conjunto de iniciativas em redor dos hubs e por isso o Reunita está a trabalhar, eu não frisei, eu não expliquei o projeto Reunita, não quis misturar projetos aqui, mas o projeto Reunita o que faz é explorar os 4 hubs da Work Package 4 do UNITA e pô-los a mexer mais ainda. E esse mexer mais ainda é, por exemplo, termos uma newsletter própria, termos aquelas weekly talks, que estão no âmbito do Reunita também, termos workshops temáticos onde as pessoas discutem investigação e estarmos a pensar mesmo, de facto, em projetos na submissão. Portanto, temos falado em coisas, temos falado nos co-funds, pronto, vamos ver o que sai. Isto é o ideal, é o mundo ideal e estava convicta que iria sair algo e vejo potencial para isso. Depois há os outros constrangimentos, alguns que também existem, porque é um bocadinho também o que o Manuel falava há bocado ao início. Estas alianças existem, são muito úteis, é uma oportunidade extraordinária, mas ainda há muitos constrangimentos práticos de não ser tudo assim tão alinhado e, por exemplo, e às vezes não ser fácil otimizar os processos nas diferentes universidades em algumas temáticas. E do ensino ainda é um problema, tantos anos depois, após Bolonha, ainda é um problema o alinhamento da CTS e de algumas coisas desse género para ofertas comuns. Mas pronto, eu quero acreditar que é positivo e que vai vir algo positivo, mesmo para as regiões também. O que temos identificado e na Aliança temos discutido isso precisamente, o que é que podemos fazer para dar continuidade também a estes projetos, o que é que podemos pedir à União Europeia que nos faz falta, e temos acompanhado os fóruns das Alianças das Universidades Europeias e temos dentro da Aliança UNITA um diagnóstico de coisas que queremos, gostaríamos de alcançar, e uma delas é haver um financiamento um pouco mais direcionado para a investigação dentro das alianças. E, portanto, isso é algo que nós reivindicamos e que pode ser útil. Eu partilho um bocadinho desta opinião. Também já temos 2 projetos que resultam do facto de já estarmos em consórcio e isto facilita muito uma candidatura porque já existe um conhecimento dos parceiros e um entrosamento natural que facilita a elaboração de uma candidatura em conjunto. Também já fomos desafiados por um ou outro parceiro para nos associarmos a uma candidatura que estariam a preparar. Portanto, isto facilita muito aqui a nível de rede. Impactos que sentimos no imediato. Eu diria que o nosso nível de internacionalização aumentou, não é que não fosse baixo, portanto tínhamos os Erasmus, os programas intensivos, mas temos aqui toda uma outra dimensão de várias oportunidades que os nossos estudantes têm, algumas que até ocorrem em período de pausa letiva, como este bootcamp que eu falei, ou o hackathon que foi em setembro, antes das aulas iniciarem, e que são oportunidades extra que eles têm de financiamento para mobilidade e para partilha de experiências. Portanto, é um impacto imediato que estamos a sentir. O número de projetos em que temos os parceiros da região connosco a participar também aumentou. Portanto, são tudo impactos diretos que estamos a sentir e que estamos a trabalhar no sentido de que não se esgotem depois de esgotar o financiamento. Por isso é que nós temos um pacote dedicado apenas a pensar como é que esta aliança pode funcionar no futuro, quando já não tivermos este tipo de financiamento. Bem, a opinião é semelhante. Nós portanto, já tivemos mais 2 candidaturas aprovadas, portanto, um SWOF também, de reforço com verbas de investigação, e há inclusivamente uma candidatura que foi feita pelas cidades. Portanto, todas as câmaras municipais das várias cidades são parceiras do projeto. E as próprias cidades depois apresentaram uma candidatura para verbas que estavam disponíveis para as cidades,
e essa candidatura foi bem sucedida. Aliás, agora no último portanto, o fórum que nós tivemos na cidade de Pavia, houve também um encontro das cidades. Os presidentes das câmaras estiveram lá ou fizeram-se representar. Claro que eu acho que temos que ter em conta que estes primeiros tempos destas alianças decorreram num ambiente um bocado complicado, porque, por exemplo, estas candidaturas assentavam muito na mobilidade e, digamos que tivemos os estudantes sem possibilidade de se moverem durante um tempo significativo. E isso acho que pode ter atrasado um bocadinho a criação de um ambiente de convívio e de interação mais forte entre as universidades. Agora que esperemos que esses tempos estejam ultrapassados, eu acho que essa fase vai avançar de uma forma mais rápida. Também já tivemos candidaturas que submetemos e não foram bem sucedidas, portanto, mas isso faz parte das regras do jogo, não é? Nós sabemos que, portanto, tínhamos uma para a digitalização dos processos de ensino que até foi coordenada por nós, por Coimbra. Houve outra candidatura na área da inovação e do empreendedorismo, mas outra coisa que eu aprendi principalmente na altura da elaboração desta candidatura foi que noutros países europeus há uma forma diferente de tratar destas questões das candidaturas não bem-sucedidas. Portanto, quando uma candidatura fica com uma classificação que está praticamente encostada à linha de aprovação, normalmente as agências de ciência do próprio país, no ano seguinte, apoiam a ressubmissão da candidatura e, portanto, investem no sucesso dessa candidatura. E, portanto, acho que é algo que nós temos que começar também a fazer. Portanto, se uma candidatura no primeiro ano não é bem sucedida, aquele trabalho todo que se teve não se deve deixar cair. Portanto, deve-se continuar a apostar. Já agora, sobre as dificuldades portanto, por exemplo, para vos dar alguns exemplos, tivemos quando quisemos criar os mestrados em associação, um dos problemas típicos. Como é que se fixa a propina? Sim. Portanto, onde paga? Porque num sítios paga-se, noutros sítios não se pode pagar, é proibido pela Constituição. Portanto, os valores são completamente diferentes. Portanto, nós tivemos muitas horas de reunião para conseguirmos chegar a resolver aspectos desse género. Pois, como é que se compatibilizam os calendários portanto, os calendários escolares, os calendários de abertura portanto, das vagas para os alunos, são aspectos que compatibilizar isto a nível europeu não é nada fácil, porque depois as próprias legislações às vezes são conflituantes. Portanto, aquilo que existe, portanto, tem que haver muita flexibilidade ao nível das diferentes universidades para pôr estas coisas a funcionar. Mas eu acho que ter estas alianças cria logo à partida uma grande facilidade na criação dos consórcios para nós irmos concorrer, porque de cada vez que há alguma coisa aberta, se eu já tenho os parceiros naturais e não tenho que fazer aquele esforço de ir à procura, e se nós já... é que muitas vezes estas candidaturas funcionam tanto melhor quanto mais as pessoas se conhecem.
e eu acho que é uma oportunidade de ouro que não devemos perder, portanto, apostar nestas alianças. O reitor da minha universidade, portanto, diz claramente que grande parte do futuro passa por aqui, portanto, e que é uma aposta estratégica da própria universidade. Também estamos-nos a aproximar do fim e, portanto, queria mais uma vez agradecer a vossa participação. De facto, vimos aqui exemplos de alianças de universidades europeias que têm a participação das instituições de ensino superior portuguesas, focadas em promover a sustentabilidade, a economia circular, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De facto, vimos aqui que os desafios são enormes, já foram até com esta crise pandémica, com a forma como se organizaram estas alianças. Os desafios também no futuro serão ainda provavelmente maiores, mas sem dúvida julgo que estamos todos no bom caminho, no sentido de construir um ensino superior cada vez mais sólido, mais competitivo a nível internacional. Muito obrigada a todos e até breve.